Você já sentiu que, por mais que tente ser uma boa pessoa, ter boas intenções, fazer o certo, as pessoas simplesmente não te levam a sério? Você fala, mas parece que ninguém escuta. Você dá ideias, mas não é levado em consideração. A verdade é que o respeito não se perde de uma vez. Ele é corroído aos poucos, em silêncio, pelos hábitos que você repete todos os dias, sem perceber. E hoje eu quero te mostrar os 5 hábitos silenciosos que estão destruindo o seu respeito pessoal. E o pior, você pode estar praticando eles sem saber. O estoicismo, uma filosofia antiga, mas extremamente atual, nos ensina a viver com autocontrole, clareza e dignidade. E tudo isso começa quando a gente para de se sabotar com atitudes que minam nossa credibilidade. Se esse tema já está te fazendo refletir, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago reflexões práticas para te ajudar a evoluir mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se você curte esse tipo de conteúdo que te provoca a crescer de verdade, esse canal vai te servir como uma bússola. E se esse vídeo te ajudar, deixa seu like. Ele não é só um clique, é um sinal de que você quer mais disso na sua vida. Vamos direto ao ponto. O primeiro hábito destrutivo é talvez o mais comum e o mais aceito pela sociedade: reclamar de tudo. Você conhece alguém assim? A pessoa sempre tem algo ruim para dizer sobre tudo. O tempo está quente demais. Está frio demais. O trabalho é chato. O trânsito é um inferno. O governo, a família, a vida, tudo é motivo de reclamação. A verdade é que reclamar se torna um vício. E pior, ninguém respeita um reclamão, porque a reclamação transmite fraqueza emocional, falta de inteligência prática e principalmente falta de ação. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. O reclamão reage mal a tudo. Ele entrega o poder dele para o mundo externo. E o mais curioso, as pessoas começam a se afastar de quem reclama demais. Por quê? Porque reclamar é drenante. Você quer ser respeitado? Reclame menos e haja mais. Quem age, inspira. Quem reclama, irrita. O segundo hábito que destrói o seu respeito é falar demais e fazer de menos. Você com certeza conhece, ou talvez já foi, aquela pessoa que vive dizendo o que vai fazer. Ano que vem, eu vou começar a academia. Tô com um projeto incrível em mente. Vou largar meu emprego e abrir meu próprio negócio. Mas passam meses, anos, e nada muda, só conversa. No começo, os outros acreditam, mas com o tempo, você vira o falador, aquele que empolga, mas não entrega. E aí, o respeito evapora. O estoicismo ensina que o sábio é silencioso. Ele mostra pelo exemplo, pela constância, pela disciplina. Respeito não se pede, respeito se planta. E a colheita vem com as ações, não com promessas. Terceiro hábito: viver para agradar os outros. Esse é sutil, mas perigoso. Você quer ser aceito, quer ser querido. E para isso, começa a dizer sim para tudo. Abre mão das suas opiniões para não desagradar. Se molda ao ambiente para não gerar conflito. Parece gentil, mas no fundo é autotraição. As pessoas começam a perceber e inconscientemente perdem o respeito, porque quando você não se posiciona, transmite insegurança. E o respeito nasce da firmeza, mesmo que essa firmeza desagrade. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, dizia: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram, mas que permanece firme. Quem vive para agradar os outros está sempre à deriva, como uma folha ao vento. Quer ser respeitado? Tenha coragem de desagradar. Quem te respeita vai continuar ao seu lado mesmo assim. O quarto hábito é o da vitimização. Esse hábito é sorrateiro. Ele aparece nas frases do tipo: minha vida está assim por culpa dos meus pais. Meu chefe me atrapalha. A crise acabou com meus sonhos. Claro, muitas coisas não estão sob nosso controle, mas a diferença está na postura que você adota diante disso. O estoicismo ensina:
Não temos controle sobre os eventos, mas temos controle sobre nossas atitudes. Quando você se vitimiza, está dizendo ao mundo: eu sou fraco, eu não posso. Isso, além de atrair pena, que é o oposto de respeito, ainda te prende no mesmo lugar. As pessoas admiram quem assume responsabilidade, mesmo diante de dores, falhas e dificuldades. Quando você assume as rédeas da própria vida, o respeito nasce naturalmente. E chegamos ao quinto hábito, talvez o mais cruel de todos: a falta de autodisciplina. Você já prometeu a si mesmo que ia começar algo e não cumpriu? Talvez acordar mais cedo, parar de comer mal, fazer exercício, estudar mais, ser mais organizado. E na hora H, você não cumpre. Cada pequena promessa quebrada diante do espelho destrói sua autoconfiança. E mais, destrói o respeito que você tem por si mesmo. Porque se nem você te leva a sério, como espera que os outros levem? Os estoicos viam a disciplina como uma virtude essencial. É ela que nos liberta das amarras do impulso. É ela que nos permite viver de acordo com o que é certo, não com o que é fácil. Ser disciplinado é respeitar a si mesmo, e esse é o primeiro passo para conquistar o respeito do mundo. Vamos recapitular? 1. Reclamar de tudo transmite fraqueza. 2. Falar demais e não agir destrói sua credibilidade. 3. Viver para agradar os outros anula sua identidade. 4. Se vitimizar mostra que você abriu mão do seu poder. 5. Falta de autodisciplina arruína seu respeito próprio. Todos esses hábitos são sutis, mas profundamente corrosivos. E talvez você esteja praticando mais de um sem perceber. O bom é que agora você tem consciência. E consciência é o primeiro passo para a transformação. E eu sei que mudar não é fácil. Por isso, a proposta aqui não é perfeição, é progresso. Um passo por vez, uma mudança por semana, uma decisão corajosa por dia. E lembre-se, o respeito começa dentro, e você tem o poder de reconstruí-lo, um hábito de cada vez. Agora, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Há alguns anos, eu também me sentia invisível. Falava, ninguém ouvia. Me esforçava, mas era ignorado. Comecei a pensar que o problema era o mundo, mas aí caiu a ficha. O problema estava em mim. Eu reclamava de tudo, falava demais e fazia de menos. Vivia tentando agradar todo mundo. Me colocava como vítima do sistema e não conseguia cumprir nem promessas básicas comigo mesmo, como manter uma rotina de estudos ou cuidar da minha saúde. Foi aí que descobri o estoicismo. E uma frase me marcou profundamente: você não controla o mundo, mas pode controlar a si mesmo. Aos poucos comecei a aplicar essa ideia. Parei de reclamar e passei a agradecer. Comecei a falar menos e agir mais. Aprendi a dizer não, mesmo que parecesse duro. Me desafiei a parar de culpar os outros e assumir a responsabilidade pelos meus resultados. E o mais difícil, comecei a cumprir minhas promessas internas, mesmo que ninguém estivesse vendo. O que aconteceu depois disso? As pessoas começaram a me ouvir mais. Minha presença começou a ser percebida. Eu não precisei forçar respeito. Ele veio naturalmente, porque no fundo, o mundo respeita quem vive com propósito, firmeza e coerência. Talvez você esteja num momento parecido, sentindo que ninguém te leva a sério, que sua voz não tem peso, e talvez esteja buscando no lugar errado, nos outros. Mas o caminho de volta ao respeito começa com uma escolha interna. Você pode hoje decidir parar de reclamar e agir com coragem. Falar menos e deixar que suas ações falem por você. Agradar menos e se posicionar mais. Deixar de lado a vitimização e assumir as rédeas. Ser leal às suas próprias promessas, mesmo que ninguém veja. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser melhor do que você foi ontem. E isso é mais do que suficiente para mudar tudo. Então, eu te proponho um desafio simples, mas poderoso. Escolha um desses hábitos e elimine por uma semana. Só um. Faça isso e observe como você se sente. Observe como as pessoas começam a reagir a você de forma diferente. Talvez mais respeito, mais atenção,
talvez mais admiração silenciosa, não porque você pediu, mas porque você provocou. A necessidade constante de justificar erros, atrasos ou falhas pode parecer inofensiva, mas mina a confiança que os outros têm em você. O estoico não se esconde atrás de desculpas. Ele reconhece, corrige e segue. Quanto mais você explica demais, menos confiante você parece. Quem tem verdade, age. Quem tem desculpa, atrasa. Respeito vem da responsabilidade, não da argumentação. Muita gente está no corpo, mas a mente está em outro lugar. Quando você não presta atenção nas pessoas, elas percebem. O respeito se constrói no olhar, na escuta, na atenção plena. Os estoicos falavam da importância de estar presente no agora. Se você quer ser respeitado, esteja inteiro onde estiver. Mostre que você valoriza quem está na sua frente. Isso muda tudo. Explodir por qualquer coisa é sinal de descontrole. E descontrole afasta o respeito. Ninguém admira quem grita, se irrita fácil ou perde a cabeça. O estoico é calmo mesmo no caos. Ele respira, observa e só depois age. Dominar suas emoções é uma das maiores formas de poder e de respeito. Quanto mais você se controla, mais forte você parece aos olhos dos outros. Prometer e não cumprir, ainda que em pequenos detalhes, enfraquece sua imagem. Chegar atrasado, não responder o que prometeu, esquecer compromissos. Tudo isso vai minando sua autoridade. No estoicismo, a palavra tem peso. O que você diz precisa ter valor. Seja alguém de palavra, pontual, preciso, confiável. Isso é raro hoje e por isso mesmo tão respeitado. Quando você depende da aprovação externa para validar suas escolhas, transmite insegurança. O respeito vem de quem vive com coerência, não de quem muda de opinião para agradar. Os estoicos eram firmes nos valores, mesmo sob crítica. Se você precisa que todos te aprovem, nunca será respeitado de verdade. Escolha o que é certo e siga, mesmo que em silêncio. E se você quiser seguir nessa jornada comigo, se desenvolvendo, entendendo sua mente, dominando suas emoções e se tornando alguém mais forte por dentro, se inscreve no canal. Aqui não tem autoajuda barata. Tem reflexão real, com base em filosofia, psicologia, vida vivida. Aproveita e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos que te ajudam a crescer de verdade, sem enrolação. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, porque talvez ele também esteja se sabotando com esses hábitos e não tem ideia do que está perdendo. Antes de encerrar, quero deixar você com uma última frase do estoicismo que resume tudo o que falamos aqui. Primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que precisa ser feito. Epicteto. A resposta sempre esteve em você, e o respeito que você busca começa quando você se compromete com essa transformação. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso mostra que você leva sua evolução a sério, e eu te respeito por isso. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.